Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos comemorando a Semana das Festas Juninas. E quando se fala em festas juninas, o que a gente lembra? A gente lembra de comida, a gente lembra de algumas bebidas. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre um alimento que é muito utilizado nas festas juninas. Eu vou dar umas dicas para vocês e vamos ver se vocês conseguem descobrir do que eu estou falando. Tá? É uma planta. Se é uma planta, é um ser vivo. Se é um ser vivo, é uma espécie. E essa espécie de planta é a terceira espécie mais estudada no mundo. Tá? É a terceira variedade, o terceiro cultivar mais plantado no mundo. E no Brasil, na safra de 2018-2019, o Brasil colheu 100 milhões de toneladas desse grão. É muito grão. Já imaginaram quantos quilos será que representa 100 milhões de toneladas? E aí, fazem ideia de qual plantinha, qual é esse grão, qual é essa semente da qual eu estou falando? Descobriram? Então, vamos mostrar para vocês. É o milho. Muito bem. Então, lá na festa junina, com certeza você já deve ter comido alguma receita em que um dos ingredientes era o milho, tá? Então aqui nós temos várias espigas de milho, tá? E eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos uma. Essa estrutura que nós temos aqui pelo lado de fora nós chamamos de palha. Então nós temos que descascar, nós temos que tirar essa palha. Essa palha pode ser usada no artesanato, tá? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que ela é muito utilizada para fazer balaios, para fazer cestas, né? Então aqui nós temos a palha do milho. E aqui nós temos então os grãos, né? Que são sementes que poderão ser plantadas e, se germinar, vão dar origem a novos pezinhos de milho. E eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, tá? Que antigamente se fazia manualmente, que a gente chama de debulhar o milho, que é tirar o quê? Tirar o grão que está preso aqui nessa estrutura que nós chamamos de sabugo, que também é utilizado para fazer artesanato, tá? Então, como é que a gente faz esse processo? Usando os dedos, ó. Eu estou debulhando milho, tá? Esse milho que depois pode ser transformado em farinha de milho e ser utilizado na culinária. Antigamente era feito assim. Hoje existem máquinas que fazem esse processo de debulha, facilitando a nossa vida. Muito bem. O milho, a maior parte da produção, ela é usada para dar de comida aos animais, principalmente gado, aves e suínos. E apenas 5% de tudo que é produzido é colocado na alimentação humana, ou seja, nós nos alimentamos ainda muito pouco desse alimento que tem muitos nutrientes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a origem dele, tá? Os primeiros vestígios do milho, elas datam de 11 milhões de anos atrás, tá? Então, lá provavelmente as espécies ainda eram selvagens. E cerca de 10 a 7 mil anos atrás, o homem começou a domesticar essa espécie. Quando ele começou a domesticar, ele começou a plantar, ele começou a ter alguns cuidados que hoje facilitam a nossa vida. Hoje existem várias variedades de milho, tá? Que tem as suas características, tá? Aonde será que surgiu o milho? O milho tem origem mexicana, tá? Então, os primeiros povos a cultivar o milho eram os povos índios que moravam lá no México, tá? Quando Cristóvão Colombo chegou aqui
na América Central e ele se deparou com essa semente, com essa planta. E ele levou algumas sementes para a Europa. Então ele foi um dos responsáveis por espalhar, por disseminar essa semente na Europa. E, inicialmente, uma curiosidade, o milho era plantado em jardins. Tudo bem, continuando, vamos falar um pouquinho mais sobre milho, né? O significado do nome dele, né? Tem uma origem indígena, a indígena caribenha, que significa sustento da vida. No México, o milho também representa o sol, representa o homem, o mundo. Tá? Em outras partes, tá? O milho também ele tem uma importância. O Festival da Colheita, que é o Kwanzaa. Tá? O que é isso? Tá? É uma festa que tem o intuito de aproximar a comunidade negra, tá? Que vive aqui na América, com as tradições africanas, né? E quando é que teve início esse festival? Foi lá em 1966 para 1967 em Los Angeles, tá? Que se deu o primeiro evento. Teve as primeiras ações ligadas a este festival, tá? Ele acontece do dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro, tá? Ele é baseado em um festival das colheitas que existe há muito tempo no continente africano. Então foi uma maneira de conectar quem mora aqui, quem veio para cá, para a América, com os seus antepassados na África. E dentro desse festival da colheita, nós temos alguns símbolos. E aqui nós temos o Mundi, tá? E o milho representa esse símbolo. O milho representa as crianças africanas e a promessa de futuro para elas. Um sabugo de milho é colocado para cada criança da família. Em caso de uma família não ter crianças, se coloca um sabugo de milho que vai simbolizar as crianças da comunidade. Então a gente viu um pouquinho do milho na cultura negra. Agora, além deles, o milho também ele tem um papel muito importante na cultura indígena, sendo um dos alimentos mais ricos da agricultura da América. Foi muito utilizado entre as civilizações maias, as astecas e as incas. E, além de ser utilizado, ele é reverenciado como uma divindade, tá? O senhor do milho, tá? Então, alguns usos do milho pelos índios: molho de fubá, pipoca, o milho assado na brasa, tá? Canjica.